Apresentação aqui do grupo L. Sou o Vinícius, faço engenharia aeroespacial e estou no 5º semestre. Bom, faço parte do mesmo grupo que o Vinícius se referiu. Eu sou o Léo Orlando, faço engenharia de energia e estou cursando o 8º semestre. Eu sou Hugo, do grupo L, faço engenharia aeroespacial, estou no 5º semestre e é isso aí. Eu sou o Gustavo, faço engenharia eletrônica e estou no 6º semestre. Prática de eletromagnetismo, turma B, grupo L. Léo Orlando Pereira Gomes. Os fenômenos magnéticos são conhecidos desde a antiguidade. Nesta época, já se utilizavam certas pedras que tinham a propriedade de atrair pedaços de ferro na orientação da rota a seguir nas grandes viagens marítimas. Tais pedras, quando suspensas por seu centro de massa, orientavam-se sempre no sentido norte-sul. Essas tais pedras receberam posteriormente o nome genérico de ímã natural. Iremos aqui analisar os campos magnéticos de uma forma geral. Introdução. Os experimentos realizados visam demonstrar a existência de um campo magnético gerado por uma corrente em um fio elétrico, transcrevendo o fenômeno em gráficos. Campo magnético em função da distância. Campo magnético é uma região do espaço capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em movimento e em materiais dotados de propriedades magnéticas. O campo magnético é uma grandeza física vetorial medida em Tesla. Tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais quanto aqueles gerados por ímãs artificiais são resultado da movimentação das cargas elétricas no interior dos ímãs. Campo magnético em função da distância. Quando uma determinada partícula eletricamente carregada move-se, ela dá origem a um campo magnético. De acordo com as leis do eletromagnetismo, este campo magnético origina-se da variação de intensidade do campo elétrico. As linhas de campo magnético indicam o sentido em que este campo se dirige. São sempre tangente ao vetor campo. São sempre fechadas, uma vez que não existe monopolo magnético. Sempre emergem do polo norte magnético e sempre emergem no polo sul magnético. Bem como o vetor de campo magnético sempre aponta no sentido do norte magnético. A densidade delas indica a intensidade do campo magnético naquela região. E essas linhas também nunca se cruzam. O cálculo do campo magnético pode ser feito de diversas formas, dependendo do corpo onde ele se manifesta. De uma forma geral, o campo magnético pode ser calculado por B igual a I, que é a intensidade de corrente, vezes μ0, ou μ inicial, que é a constante de permissividade do vácuo, dividido por 2π vezes R. O campo gerado em uma espira, B, é igual a N vezes I vezes μ0 dividido por 2R, sendo N o número de voltas desta espira. Já o campo gerado em uma bobina pode ser calculado por N vezes I, que é a intensidade de corrente, vezes a permissividade do vácuo, dividido por L, onde N também representa o número de espiras desta bobina. Temos ainda o campo magnético terrestre,
E de uma forma geral, temos que o campo magnético é sempre dependente de uma dada distância R ou L. Temos também o eletroímã, que é uma espécie de ímã que possui um campo magnético resultante da passagem de uma corrente elétrica por um solenoide. O campo magnético dos eletroímãs é potencializado pela presença de um material ferromagnético no interior do solenoide. O campo magnético de um eletroímã é a soma do campo magnético gerado pelo solenoide e do campo magnético do material ferromagnético imantado. Um eletroímã pode ser fabricado a partir de um material ferromagnético envolvido por pelo menos duas camadas de fio elétrico, utilizando-se para gerar a corrente elétrica que percorrerá o mesmo, uma ou mais pilhas ou uma ou mais baterias. Uma corrente elétrica fluirá pelo circuito e o solenoide gerará um campo magnético e este campo imantará o prego. E a soma dos campos do solenoide e do prego formarão um eletroímã caseiro. O campo magnético de um eletroímã é dado pela soma do campo magnético gerado pelo solenoide e do campo magnético do material ferromagnético imantado. Para a montagem do eletroímã, utilizaremos um prego grande revestido por um filamento duplo de cobre esmaltado, ligado a duas pilhas de 1,5 volts em série. Ao conectarmos a pilha, ele atrai as moedas, como podemos ver no vídeo. Para medir o campo magnético, utilizaremos uma régua ao lado do celular e mediremos a intensidade do campo magnético utilizando o aplicativo Magnet Meter. Quanto menor a distância, maior a intensidade. Começando então os procedimentos experimentais para determinar a intensidade do campo magnético de um ímã. Utilizei uma trena ali para ficar marcando a distância do ímã até o celular. Realizei a primeira medida, a uma distância de 5 centímetros. Depois realizei uma medição para 10 centímetros.
e então fui aumentando a distância. Agora fomos para uma medição a 15 centímetros de distância. Fui anotando os resultados em um papel. Passamos então para uma distância de 20 centímetros. Em certos momentos fiquei em dúvida com relação aos valores que eram mostrados no aplicativo que utilizei para medir o campo magnético. Então também utilizei em outros momentos aplicativos alternativos para ver se encontrava uma congruência entre os dados. Ali ajeitando a câmera para mostrar, né, onde eu estava colocando o ímã, deixar tudo o mais claro possível. Então, ao longo do vídeo, realizei medições para 5, 10, 15, 20, 25 e 30 centímetros. Então, fazendo a medição final dos 30 centímetros. Tá aparecendo aí, né? Tá, agora tá. Tá. Boa. Deixa aqui. O experimento que ele fez, ó. Na eletroímã. Nossa, esse aí deve ter sido da hora de fazer. Depois que ficou pronto. Sim. Nossa. Aí o aplicativo ali que ele usou para medir a intensidade do campo. Uhum. Muito bravo. Isso aí. Ele Sim, deu sorte de conseguir pegar o mesmo do professor ainda, mano. Não consegui achar esse. Exato, o professor fala mesmo desse aplicativo aí, ó. Eu não consegui achar. Eu consegui achar no meu, só que era pago. Aí eu não de graça. Igual esse eu não consegui. Usei outros. também. Aí ele ia indo aumentando as distâncias, né? Aos poucos. Uhum. E o aplicativo fazendo a medida ali do campo. Sim. Comportamento padrão, né, mano? Aumentou a distância, diminui a intensidade. E a seta, tipo, apontando certinho ali pra onde a direção Sim. do campo, tudo. Aí. Pena demais. Ó, mostrar só os resultados que ele teve, ó. O gráfico, nossa, ficou certinho, mano. Ficou muito certo. Certo. Bem parecido com o que o professor tinha passado lá no PDF dele. Aqui é a curva.
Tudo tranquilo. Tudo seguindo a lógica da teoria. Bate tudo aí, ó. Aí você confirma tudo da teoria, né? Então, se confirma tudo certinho. Tudo certinho. Eu aqui agora. Aí. Eu dei sorte que eu ia comprar um imã, né, para fazer o experimento. Aí eu achei esse aí em casa, lá no fundo de uma gaveta. Aí já economizou um pouco já. Aí a trena ali para ajudar na hora de medir a distância. Daí eu fui fazendo de 5 em 5. 5 centímetros, 10 centímetros. Uhum. Aí para mostrar a variação do campo, né, Vinícius? Isso, é. Beleza. Eu consegui fazer até 30 centímetros. Eu consegui. É porque tinha uns aplicativos que eu usava que ele bugava muito. Tipo, às vezes eu afastava assim o ímã, o campo aumentava. Aí ficava uma loucura. Mas aí eu consegui achar um lá que acabava dando certo no final. Eles tinham que Cara, dava tu muito. trabalhava na Antena 1, né? Hein, Vinícius? O que foi? Já trabalhou em rádio? Não, nunca. Tua voz aí de locutor de Antena 1, cara, show. Eu vai. Um dia, quem sabe, né? Vai que. Vai que. Se não der certo na engenharia, tamo Vai junto. dar, cara, vai dar que você é um cara bem aplicado aí. Tô vendo aí que você faz criatividade aí, não falta, né, bicho? O engenheiro é isso, né? É, tem que se virar. Se virar do jeito que É, dá. É, Pô, tá maneiro demais. aí ali só fui aumentando as distâncias ali. Acho que esse aí é o de né? 20 centímetros, deve ser. O problema mesmo foi só a questão do aplicativo, que umas horas ele bugava, né? Mas teve uma hora ali que eu vi que ele tava acertando mais. Eu falei, é agora ou nunca. Se não for agora, ele não. Já era o experimento. Aí aqui também, ó, o gráfico, aqui, ó. O imã aqui, ó, de 5 em 5 até 30. O bug geralmente era quando chegava nos 20 centímetros aqui, ele aumentava, assim, do nada a intensidade do campo. Mas aí uma hora eu consegui fazer ele ficar certinho, aí ele abaixou aqui, quando eu passei para 25 e para 30. Ficou do jeito que precisava. Do jeito que Tá precisava. aparecendo gráfico pra tu, não? Pra mim ainda tá no vídeo. Tá Tá no no vídeo vídeo. ainda? No gráfico não tá aparecendo aqui também não, Vinícius. Peraí. Deixa eu Depois ver. você compartilha tudo, só pra garantir, tá ligado? Aquela hora tinha aparecido o do Hugo, ou nem? Não, nem. Ó. Não, também? Peraí, então vou. É porque como eu tô no celular, achei que pra mim era bug, tá ligado? Ó. Aí aconteceu 2 vezes seguidas. Agora tá aparecendo, ó. Vê se aparece agora. Hum. Agora deu. Agora deu. Tá. Não, ó. Esse Mostrando aí é aqui. o do. Isso, esse aqui é o do Hugo, da Eletroíma aqui, ó. Assim. A curva ficou bem certinha, bem com o que o professor tinha mostrado no PDF dele, ó. Uhum. Certinho, tudo seguindo ali a teoria, diminuindo enquanto afastava. Ficou fera. Fera demais. Fera demais. Aí o meu, ó. Aqui, ó. Tá aparecendo aí também? Aí sim. Tá.
Boa, boa. Comportamento parecido, né? Comportamento parecido ali, vai baixando. Geralmente, que nem eu tinha falado na outra hora, o bug geralmente, dele aumentar o campo enquanto eu afastava, era aqui nos 20 centímetros. Aí o aplicativo já não pegava mais. Mas aí teve uma hora que eu consegui fazer ele pegar ali na hora que eu fui medir de 25 e de 30. Aí deu certo. Deu certo. Pô, ficou fera. Maneiro. Ficou fera. No final deu tudo certo Sim. do, do experimento. É quando eu consegui baixar mesmo o aplicativo, senão não teria sido até mais fácil. Mas não foi complicado, não. Certinho, seguindo aí a teoria. Aí, show. Mas pelo jeito deu para simular show mesmo, porque o gráfico bateu quase idêntico ao que o professor falou, né, bicho? Sim. Foi. Muito parecido mesmo. O Hugo fez para bastante. Né? Com o aplicativo ali que ele usou, dá para ter uma precisão melhor. Mas ficou bem parecido. Bem parecido mesmo. Parecido mesmo. Podemos perceber no trabalho a intensidade dos campos magnéticos nos ímãs e eletroímãs, e principalmente a facilidade da montagem de um eletroímã, que é uma ferramenta amplamente utilizada para as mais diversas aplicações. Apesar de inicialmente ocorrer uma confusão entre os aplicativos utilizados para medir a intensidade do campo magnético para o ímã, o resultado do experimento foi muito satisfatório e congruente com o que era esperado da teoria.